De Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Mas hoje eu quero falar, já que é Páscoa, sobre a Páscoa. Eu quero trazer uma mensagem intitulada A Páscoa a cada dia. A Páscoa a cada dia. Você vai notar no trecho que nós lemos, do texto do versículo 1 ao 6 de Romanos 8, que existe várias referências à morte. Nós temos aí, nós que estamos mortos para o pecado. Depois fala, fomos batizados na sua morte, de sorte fomos sepultados, outro termo fúnebre, digamos, pelo batismo na morte. Aí fala que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e no versículo 5, na semelhança da sua morte. Então nós temos várias referências à morte. E a Páscoa, ela não é tanto sobre morte, mas sobre ressurreição. No entanto, para que haja ressurreição, primeiro tem que haver morte. Cristo não pôde ressurgir se ele não primeiro morresse. Então é isso que eu quero falar. A Páscoa a cada dia. Páscoa, o mundo encara a Páscoa, como sabemos, como uma questão de feriado, ovos de chocolate, coelhinhos, cenouras e coisas desse tipo. Claro que não tem nada a ver com isso. A Páscoa não tem nada a ver com esse tipo de coisa, assim como o Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Mas a Páscoa é um festival judaico, primeiramente, mas ele tem um significado muito mais profundo, tanto para o crente, o cristão, quanto para o judeu. Então hoje, nesse tema, a Páscoa a cada dia, eu quero começar vendo a origem da Páscoa, a origem que eu falei agora é judaica. Abram suas Bíblias para Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ver aqui a ordenança. Êxodo 12, 13 fala assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A palavra Páscoa, ela vem da palavra hebraica Pesach. E a palavra Pesach, ela significa passar por cima. E é essa palavra que a gente vê aqui no versículo 13. Passarei por cima de vós. Passarei por cima é Pesach. E assim que é chamado a Páscoa. Páscoa vem de Pesach, quer dizer passar por cima. Em Êxodo 12, nós temos Deus instruindo o povo como celebrar a Páscoa, que foi celebrada logo antes da saída deles do Egito. Eles eram para sacrificar um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem mácula, e ele era para ser então, o sangue dele era para ser passado nas portas, nos umbrais da porta, e quando Deus visse aquele sangue, ele não iria trazer a morte do primogênito daquela casa, o que aconteceu em todo o Egito. Após isso, eles deveriam então fazer uma refeição muito específica,
os ingredientes eram muito específicos e, como sempre, Deus não deixa nada a detalhe, ele é muito claro. Era para ser, como eu disse, cordeiro de 1 ano perfeito, era para ser assado no fogo, não era para ser cozido, não era para ser feito um guisado, não era para ser feito de outra forma, mas assado no fogo, com cabeça, com pé, com entranha, com tudo. E o que não fosse comido do carneiro não podia ser guardado, deveria ser queimado. O tempero da carne eram ervas amargas e o acompanhamento era pão ázimo, pão sem fermento. Era esse o cardápio para a Pesach, para a Páscoa, para a ceia. Então, quando o anjo da morte passasse, ele passaria por cima daquelas casas que estavam celebrando a Páscoa e obedecendo Deus, colocando fé. Veja bem, se um egípcio tivesse feito aquilo, se o egípcio soubesse daquilo, tivesse feito aquilo, o primogênito daquela casa também seria poupado. Era uma questão de fé. Se um judeu, não acreditando nisso, dissesse, eu não vou fazer isso, tudo bem, mas o primogênito dele morreria aquela noite. Pelo que sabemos, todo o povo fez aquilo, mas a verdade é que hoje sabemos que todas as Páscoas celebradas no Velho Testamento apontam para Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito sem mácula, representado na refeição da Pesach. Foi João o Batista, em João 1:29, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, os ouvintes entendiam exatamente o que João estava se referindo, ao Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Então Jesus é esse Cordeiro, perfeito sem mácula, que derramou seu sangue para que a morte eterna passasse por cima. Quem é salvo, essencialmente, tem o sangue de Cristo aplicado em sua vida e não vai sofrer a segunda morte. Aquela morte vai passar por cima, como Pesach, passar por cima. Nós não vamos experimentar essa morte. Na Páscoa, então, nós como cristãos, nós lembramos o que Cristo fez na cruz, mas acima de tudo, acima da sua morte na cruz, nós celebramos a sua ressurreição. Hoje eu não sei se continua assim, mas quando eu cheguei no Brasil, o uso de uma cruz era algo não muito bem visto em igrejas, digamos, cristãs. Não, porque isso é um símbolo de... Gente, é o símbolo da cruz. Note que a nossa cruz que nós usamos, ela está o quê? Vazia. Tem uma certa igreja, que todos sabemos quem é, não vou dizer o nome da igreja católica, que tem o crucifixo, que é a cruz com o Cristo pendurado. O meu Cristo não estava pendurado. O Jesus da Bíblia, ele ressuscitou, ele vive. Então não tem nada de errado de usar uma cruz. Não é nenhum símbolo pagão, não é idolatria. É justamente um memorial lembrando da importância da cruz, mas é uma cruz vazia e é um túmulo vazio. Isso é que é a Páscoa, é uma cruz vazia e um túmulo vazio. E nós lemos então a sua ressurreição. Nós lemos agora em Romanos 6,4, de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como, marque bem essa palavra, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa palavra como, que eu pedi para você prestar atenção, essa palavra como é a palavra grega oseper. Essa palavra oseper, ela quer dizer como, mas ela é muito mais forte do que um simples como. Ela literalmente significa exatamente como. Então não é só como, é uma cópia idêntica. Para que, como Cristo ressuscitou, ficaria... Para que, exatamente como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também. A ênfase aqui é assim andemos nós também. Exatamente do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dos mortos e andou em novidade de vida, nós também precisamos exatamente como andar em novidade de vida. Quem é salvo deve ter um andar que corresponde. Um andar que corresponde com a nova vida,
com a sua identidade, o seu alinhamento com Cristo. E essa morte seguida de ressurreição para uma nova vida é exatamente o que eu quero falar esta noite. A Páscoa a cada dia. Todos nós devemos ter a Páscoa a cada dia. Uma Páscoa pessoal a cada dia. Como assim, pastor? Olha comigo em 1 Coríntios 15, versículo 31, onde o apóstolo Paulo ilustra isso, não só ilustra isso, ele viveu isso. E ele escreve aqui exatamente o que eu estou querendo passar para a igreja hoje. 1 Coríntios 15, versículo 31, ele fala: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele diz aqui no versículo 31? Cada dia morro. Quer dizer que ele fisicamente morria e ressuscitava? Era isso? Não, não era isso. Cada dia morro, ele está se referindo a ele, Paulo, o velho Paulo. Ele morria e ressuscitava todo dia. Para quê? Para uma nova vida, uma novidade de vida, um novo andar. Então a novidade de vida não é uma coisa que eu fiz uma vez, lá atrás aí eu comecei, ficou velho, mofou, está empoeirado, enferrujado. Nós precisamos morrer todos os dias. Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo crente precisa de uma Páscoa diária, uma Páscoa a cada dia, uma morte diária para si, uma morte diária para o pecado, uma morte diária para a velha natureza. Você é salvo, você tem sim uma nova natureza, mas você ainda tem a velha natureza. Você ainda tem o que a Bíblia chama de o velho homem. O velho homem não morreu, o velho homem não foi erradicado e nem vai ser nessa vida. Você vai conviver com a sua velha natureza até o último dia que você desse o último suspiro ou quando você for arrebatado e transformado. Até aquele dia você vai viver com a sua nova natureza e a sua velha natureza. E nós precisamos morrer diariamente para a velha natureza. É uma decisão, é uma escolha que optamos fazer diariamente. Se você não fizer essa escolha diariamente, você vai acabar voltando para a velha natureza. Tem gente me ouvindo que não sabe do que eu estou falando. Como é que é? Exato. E isso explica porque muitas vezes você olha para um crente e ele... Mas tu parece um descrente. Tu vive igual ao mundo. Quem olha, se você não dissesse que você é crente, ninguém nunca ia adivinhar. Por quê? Porque não está morrendo diariamente, não está tendo essa Páscoa, não está tendo essa ressurreição diária. Você vai voltar, vai reverter lentamente, e aí que está o perigo, é lentamente, ao velho homem, à velha natureza, à velha vida, ao mundo, ao pecado e à carne. Porque é lento, é perigoso. Você nunca vai, um belo dia, você vai dormir, domingo à noite, super espiritual, temente ao Senhor, obediente a Deus. Às segunda-feira você vai acordar totalmente endemoniado, vivendo igual ao mundo. Isso não vai acontecer. Vai ser aos poucos. E eu gosto de usar aquela analogia do sapo na panela. Você pega uma panela com água morna para quente, não fervendo. Tá? Crianças não façam isso em casa. Você joga um sapo dentro, o sapo faz assim, ele bate e pula fora. Agora, você pega a mesma panela, bota água, temperatura normal, bota o sapo, ele fica lá, numa boa na lagoa, pensa ele. Você coloca a panela no fogo e esquenta aos pouquinhos, o sapo fica lá, vai se acostumando, vai achando bom, e você vai acabar fazendo sopa de sapo, e o sapo não pula. Ele não pula fora.
Agora, se fosse água quente, ele pulava fora. Mas como a água aqueceu lentamente, ele foi se acostumando, ele foi ficando confortável até morrer. E tem muito crente que está tão confortável com o mundo, com o pecado, com a velha natureza. Por quê? Porque não está tendo a morte diária. Ele se acostuma e não percebe, como o sapo não percebe. Mas sabe quem percebe? Todo mundo percebe. Todo mundo está vendo, olhando, observando. Mas porque é lento, é pernicioso. Muitos crentes continuam presos aos velhos caminhos, aos velhos desejos, ao velho eu. Simplesmente porque não matam, não crucificam o velho eu. E nós lemos aqui no trecho, que nós lemos aqui na Bíblia, no versículo 4, de sorte fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte. Você não morre fisicamente, mas nós precisamos sepultar o velho homem, mortificar, batalhar, desprender, com uma morte diária, uma morte a cada dia, a Páscoa a cada dia. Gálatas 20, versículo 5, como disse, tais crentes, eles pensam e agem igual ao mundo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, crente. Se Cristo vive em você, a sua vontade deve ser crucificada. Não espere o velho homem sumir. Ele não vai sumir. Mas ele tem que ser crucificado, sepultado todo dia. E você acordar todo dia para uma nova vida, nova ressurreição. E cada decisão que você faz naquele dia é uma decisão baseada na vontade de Deus. Porque o seu velho homem foi sepultado. Por esse motivo que Cristo não se forma em tantos crentes. Lá em Romanos 8 e versículo 29, mostra qual é a vontade do Pai. Romanos 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade do Pai é que nós sejamos conformes. O que é conformes? Com a forma. Devemos ter a forma. Devemos ser como Cristo. Obviamente não vamos ser deuses, não é isso. Mas o nosso molde, nosso exemplo, a nossa forma é Cristo. Não é o mundo. Não é o velho homem. Não é o pecado. Não é o que eu quero, gosto, acho. É Cristo. E Cristo está aqui, ó. Devemos ser conforme Cristo. E Paulo orava a respeito dos crentes na Galícia, mais uma vez em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como é que Cristo ia ser formado nos crentes da Galícia? Eles seriam conforme, eles seriam como Cristo. Eles viveriam, decidiriam, pensariam, agiriam. Sabe por que os crentes primeiro foram chamados de cristãos? Porque eles eram parecidos com Cristo. E esse nome cristão não foram os crentes que disseram, é o seguinte, aqui é o Cristão Futebol Clube, viu? Chamem a gente de cristão. Não. Foi as pessoas em geral, o mundo, as pessoas em geral que começaram a dizer cristãos, que eles seguem Cristo, são conforme Cristo, se espelham em Cristo. Você é crente, você é cristão?
Então seja conforme Cristo. Como pastor, eu sou conforme Cristo. Morra a cada dia. Tenha uma Páscoa pessoal a cada dia. Morra para si e ressurja a cada dia para uma novidade de vida. Se você não fizer isso, não haverá novidade de dia. E a cada dia que passa que você não tem uma Páscoa diária, você vai se afastar lentamente, gradativamente, cada vez mais e mais e mais e mais, aparecer com o mundo, a velha vida, ao velho homem, ao mundo perdido. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é crente? Não. Já pensou que triste? Alguém na sua rua, no seu trabalho, você fala: não, é porque eu sou crente. Nunca imaginei que você era crente. Nunca pensei. Do jeito que você anda, do jeito que você fala, com quem você anda, aonde você anda, nunca imaginei. Isso não é um elogio. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Nós devemos ser um povo peculiar, um povo separado. Não tem que ser estranho, não é para ser estranho, ser maluco, ser doido. Mas é um povo peculiar, deve haver uma diferença entre nós e o mundo. As pessoas deveriam olhar para a gente, identificar, perceber essa diferença. Mas isso nunca vai acontecer se nós não morrermos diariamente para nós, para a carne, para o pecado, para o mundo. E se você está me ouvindo e você fala: pastor, eu nunca fiz isso, eu nunca morri diariamente, eu nunca tive uma Páscoa pessoal todos os dias. Eu poderia dizer, eu imagino, eu não vou dizer isso porque eu sou uma pessoa muito simpática, eu não quero ofender ninguém, mas pense, se você nunca teve uma morte diária para si, como que você vai ser conforme Cristo? Se você nunca morreu, nunca sepultou, nunca crucificou o velho homem, como que uma novidade de vida vai brotar, vai surgir? E eu uso brotar muito especificamente. Muito crente acha que vai viver como quer e um belo dia vai acordar e falar: hoje eu vou ter uma nova vida. Não acontece assim. É lento. É gradual. Você não vai um belo dia acordar e dizer: eu morto para mim, e vai, em 5 minutos, está sendo o crente modelo, o super crente. Isso não vai acontecer. É um processo. Páscoa a cada dia. Romanos 12, versículo 1 e 2, versículo conhecido, fala exatamente sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note que fala sobre sacrifício, mais uma vez, sacrifício morte. O sacrifício vivo, por que vivo? O cordeiro da Páscoa, por exemplo, o cordeiro do templo, os animais que eram oferecidos em sacrifício, eles eram mortos, colocados no altar e lá ficavam, porque estavam mortos. O nosso sacrifício é um sacrifício vivo. Nós sacrificamos não o nosso corpo físico, mas nós sacrificamos a nossa vontade própria. É um sacrifício vivo, é voluntário. Você pode ser crente, viver até os 100 anos e nunca ter tido uma Páscoa pessoal diária. Vai para o céu do mesmo jeito. Não me pergunto como será o seu galardão na eternidade. Eu imagino que vai ser lá essas coisas. Isso não é sobre salvação. Estamos falando sobre obediência. Continuando. E não sede conformados a este mundo. Mais uma vez, conformados com a forma. Devemos ser conformados a Cristo e não conformados a este mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A coisa mais triste do mundo, tem muito crente. Eu não estou falando para crentes aqui presentes, não. Estou falando para crentes do mundo inteiro, inclusive os daqui e do resto do mundo. Tem muito crente que nunca vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Por quê? Porque nunca morreram para si. Porque nunca tiveram uma Páscoa pessoal a cada dia. Nunca saberão a vontade de Deus. E o mais triste,
Depois do arrebatamento, a primeira coisa na agenda vai ser o tribunal de Cristo, onde seremos julgados de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus tinha para a gente fazer e o que nós não fizemos. Nessa hora não adianta correr, se esconder, fugir, dar desculpas. Sabe o que é? É porque não interessa, ali vai ser tudo nu e cru, verdade absoluta, não tem para onde correr. E a sentença do galardão ou não será justa e eterna. Não adianta olhar para trás e, se eu tivesse. Se tivesse, mas não tiveis. Nós temos uma vida. Faz tempo que eu não falo isso, vou falar de novo, anote aí. Essa vida não é um ensaio, essa vida é ao vivo. Você só tem uma vida. Só uma vida. Isso que não é um ensaio para ver, isso aqui é uma vida, só tem uma. Viva para Cristo, morra para si, tenha uma Páscoa diária cada dia, para ser conforme a Cristo, para você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque em relação a essa vontade de Deus que você e eu seremos julgados. E depois não adianta chorar. Pastor, mas no céu não vai ter lágrimas. Engraçado, porque a Bíblia fala que Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Então como é que ele vai enxugar lágrimas se não tem lágrimas? Vai ser muitos tipos de lágrimas, eu imagino, mas um tipo vai ser a lágrima do arrependimento. Não arrependimento que pode fazer alguma coisa a respeito, mas o arrependimento de eu vivi... Você acha que vai viver na Terra o quê? 100 anos acima da média. Gente, o que é 100 anos? 100 anos não é nada. Gente, eu estou com quase 50 e parece que foi assim, ó. Ninguém acredita que eu não tenho 50 anos. Com razão, porque eu não tenho 50 anos, mas a verdade é o quê? Gente, 100 anos não é nada. Toda a eternidade. Toda a eternidade, você que é crente, você que é salvo, está indo para o céu, amém, glória a Deus, mas entenda, toda a eternidade você vai ter que olhar para esses 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui na Terra, e toda a sua eternidade vai ser uma reflexão daqueles poucos anos, aqueles instantes. Gente, 100 anos é um instante perante a eternidade. Toda a sua eternidade, por todos os séculos dos tempos da eternidade, vão ser uma reflexão da sua vida, das suas poucas décadas aqui na Terra. E você vai ter que olhar para trás e falar, muito bem. Eu não sei como está você, mas eu quero que a minha eternidade, eu possa olhar para trás e dizer, eu fiz o melhor que eu pude. Mas seja sincero, que tem gente que fala, eu fiz o melhor que eu pude. Você nem tentou. Você nem fingiu. Não adianta dizer para Deus no grande tribunal de Cristo e falar, sabe o que, Jesus? Eu fiz o que eu pude. Ele vai dizer, fez não. Fez não, porque eu sei. Não adianta querer enrolar, mentir, dar desculpa. Toda a sua eternidade vai ser uma reflexão da sua vida aqui na Terra. Viva para Cristo. Viva conforme Cristo. Como tenha uma Páscoa a cada dia. Morra, crucifique, sepulte o velho homem, a sua vontade, a carne, o mundo. Quanto mais próximo, isso é uma questão de física também, mas quanto mais próximo você está ao mundo e ao pecado, maior o poder de atração e maior a gravidade, o poder de gravidade, de te puxar. Quanto mais perto você chega à Terra, por exemplo, mais forte vai ser a força gravitacional. É a mesma coisa com o pecado. Quanto mais próximo você fica, permanece no pecado, mais vai ser ele vai querer te chupar, te puxar, te enlaçar. Quanto mais distante você está, mais fraco vai ser essa força gravitacional. Quanto mais você morre para si, para o mundo e pecado a cada dia, mais fácil fica se manter longe. E vice-versa. Quanto mais próximo você está,
Você olha para aquilo e você diz, eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não consigo, está me prendendo, está me laçando, porque você está ali, ó. Você está ali colado, pertinho, o poder, a força gravitacional está mais forte. Se afaste, e será mais fácil você morrer a cada dia. Devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, uma morte diária, uma Páscoa diária, morte e ressurreição diária. Romanos 6:8. Ora, se já morremos em Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Viveremos sim, quando Ele vier no seu reino, e viveremos sim, aqui na terra. Que Ele fala, tome sobre vós o meu jugo. Jugo é implemento para 2 animais. Cristo diz, vamos carregar isso juntos. Vamos andar nessa rua juntos. Mas se a gente se aproxima do pecado, a gente fica mais distante e menos puxado, menos atraído, menos levados a Cristo. E ficamos colados ao pecado, ao mundo, à carne. Páscoa a cada dia. A Bíblia nos mostra que primeiro vem a morte, a identificação com a cruz, e depois uma vida nova. A vida nova não vem antes da cruz, a cruz vem primeiro. Se você ainda não vive novidade de vida, a pergunta é simples. Será que você morreu? Não fisicamente. Será que o seu velho homem está muito vivo, forte e influente na sua vida? Provavelmente. Mas isso é algo que cada um devemos decidir. Páscoa a cada dia. Olhe comigo para João 3, versículo 16, tido como o versículo mais famoso, mais conhecido da Bíblia. Por que precisamos morrer diariamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos amou e Cristo se entregou por nós. Foi uma escolha que Ele fez por amor. Quem ama, sacrifica. Ele nos amou e se deu em sacrifício. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama Cristo? Porque se você ama Cristo, quem ama sacrifica. A Páscoa é o quê? Sacrifício. Sim, ressurreição, mas antes da ressurreição teve morte. Se você ama Cristo, que sacrificou por nós, nós o amamos de volta, nos sacrificando. Não fisicamente, não é para sair por aí se cortando, se matando, não é isso. Mas é morte para si. Morte para o velho homem, para a nossa vontade, para a nossa opinião, nosso achismo, para o nosso querer. Se você ama Cristo, você estará disposto a sacrificar sem tempo, sem tesouro, sem hábitos, sem amizades, sacrificar qualquer coisa que lhe afaste de Cristo, lhe aproxime do pecado e do mundo e do velho homem. Não interessa o que seja. Uns anos atrás, um homem aqui desta igreja, eu já falei desse exemplo antes. Existem outros exemplos muito parecidos. Conseguiu um emprego. Ele não pediu conselho, mas eu, como sempre, o dei. Eu não aceitaria esse emprego. Mas pastor, é trabalho, é emprego. Confie em Deus. Espere. Não, porque... Blá, blá, blá. Tá, esse homem tomou esse emprego. Arruinou a vida dele. Até hoje está bambo.
Nunca se recuperou direito. Gente, não interessa se é emprego, se é amizade. Se está atrapalhando o seu caminhar com Cristo, sacrifique. Sacrifique. Seja o que for, até amizades. Seja lá o que for. Qualquer coisa. Qualquer situação, sacrifique. Faz parte da Páscoa a cada dia, sacrifique. Hoje, amanhã, depois, sacrifique. 2 Coríntios 16:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Qualquer amizade, hábito, situação que for trevas, que for injustiça, que comunhão tem? Qual sociedade tem? Que harmonia tem? Não tem. Corta. Corta. Ah, mas aí eu vou ficar sem emprego, vou ficar sem amigos, vou ficar... Confia em Deus. Eu nunca vi alguém confiar em Deus e Deus deixar ele na mão. Nunca. Nunca. Uma coisa é dizer, eu confio em Deus. Tá. Mostre. Quando o bicho pega, quando chega o problema, você vai confiar em Deus ou você vai sair para a tangente? Explicar, justificar, tentar de alguma forma. Não tem. Não tem. Não tem. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa palavra conversações não quer dizer diálogo, conversa. Ela quer dizer convívio. Tá? Convívio. Só conversações quer dizer convívio, conviver. Amizade, colega no trabalho, colega na escola, seja o que for. Corte. Por quê? Porque diz aqui, as más conversações, ou seja, maus convívios, corrompem os bons costumes. Vai te corromper. Vai te afetar negativamente. Vai mudar o seu foco. Vai moldar seu coração. Lembre-se que precisa haver morte para que haja ressurreição. Lázaro ressuscitou, glória a Deus, que maravilha, mas antes ele morreu. Antes ele morreu. Dorcas foi ressuscitada depois de morta. Lembra? Pedro foi lá e a ressuscitou. O filho da mulher sunamita foi ressuscitado. Ah, que maravilha, que glória a Deus. Mas primeiro aquela mãe precisou ver o seu filho morrer. Nova vida, segue morte. Nova vida diária, morte diária. Não, eu vou morrer uma vez por semana. No domingo eu morro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você vai voltar ao que era antes. Aí domingo você zera. Sabe o que é isso? É dar um passo para frente e 6 passos para trás. Você não está avançando, você está regredindo. E lembre-se, a Bíblia fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. Você dá um passo para frente e 3 passos para trás, o segundo estado é pior do que o primeiro. Não seria um mestre em matemática para pegar uma calculadora. Mas se eu dou um passo para cá e dou 6 passos para trás, eu estou mais para trás do que eu estava antes. Imagine você fazer isso toda a sua vida. Não é à toa que tem crente que é salvo há anos e não parece. Tem crente que nasceu semana passada, tem mais espiritualidade do que alguém que nasceu muito tempo atrás. Por quê? Por causa disso. Não há uma morte diária. E como uma bactéria, a carne cria imunidade e resistência, se tornando mais forte. Por isso que hoje, muito hospital por aí tem as super bactérias, aquelas infecções que quem pega é perigoso. Porque são bactérias que já são resistentes a tudo quanto é tipo de antibiótico, tudo quanto é tipo de coisa. A carne é assim. É tanta pouca dose, nunca erradica. É sempre um passo para frente, 3 para trás. Um passo para frente, 4 passos para trás. Está fortalecendo a carne.
E quem paga o preço somos nós mesmos. Morra a cada dia. Mate o que precisa morrer. Tenha a sua Páscoa diária, pessoal, a cada dia. Peça ao Senhor a mostrar. Tem muita coisa que nós sabemos muito bem que tem que morrer, tá? Não precisa ninguém dizer pra gente. Mas peça a Deus para mostrar e peça a Deus o poder do alto. E mate. E mate. No céu, para encerrar, no céu não haverá fé. Porque no céu não vai ser fé, vai ser visão, vai ser visto, vai estar lá. No céu não há fé, porque veremos Cristo face a face. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas a Bíblia fala que a única coisa que permanece, que vai permanecer, é o amor. Tá, lá em 1 Coríntios 13 fala sobre isso. O que vai permanecer é o amor. O que vai permanecer é o que nós fizermos por amor a Cristo. Tipo, morrer a cada dia. Morrer a cada dia. Cristo morreu, mas ressuscitou. E é o que celebramos hoje. E nós também devemos morrer e ressuscitar diariamente para novidade de vida. A Páscoa a cada dia.